Olá, pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast falando sobre dependência emocional, dependência química e o método que a gente chegou agora no nosso terceiro podcast sobre esse método aqui, um curso em milagres. Eu vou trazer para vocês aqui em 2 podcasts, mais ou menos de 15 minutos, 5 lições que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Vou dar de presente para vocês, para que vocês possam degustar desse material que tem transformado vidas. Então, gente, a explicação dessa terapia, desse curso, desse livro, dessas lições, por exemplo, para um dependente químico, isso pode significar questionar crenças profundas, como eu não sou capaz. A gente já entrou aí dentro de um curso Milagres. Estou condenado ao vício. Esse é o nosso pensamento. Preciso de substância para me sentir bem. Preciso de álcool para me esquentar. Lá daquele paizinho que deu quando o menino foi pescar com o pai. Meu passado define quem eu sou. Essa aqui é clássica. Preciso da substância para me sentir bem. Mas o que está mal em você? Qual é o trauma? Qual é o problema de relacionamento? Qual é o problema no trabalho? Qual é a sua ansiedade? Qual é suas brigas familiares? Sentir bem por quê? Você está mal por quê? Então vamos fazer terapia, vamos treinar um curso Milagres. Vamos ter um profissional para cuidar da sua saúde mental antes que aconteça alguma desgraça, né? Então o trabalho aqui proposto por esse livro, por esse método, que são 365 lições, uma por dia, consiste em olhar para essas crenças sem julgamento. Ou seja, a gente gosta de julgar o outro, mas a gente se julga também. Eu não sou capaz. Preciso da substância para me sentir bem. Eu sou, desculpa a palavra, um merda, né? Eu estou condenado. A gente se culpa. Quantas vezes carregamos culpa? Esse livro nos ajuda a trabalhar, a desfazer a nossa culpa. Quantos dependentes químicos carregam culpa? Né? Então a proposta aqui é olhar para essas crenças, que a gente já falou em outros vídeos aí, né? Sem julgamento, e entregá-las à cura interior, permitindo que surja uma nova percepção de mente. É o desfazer das crenças limitantes de tudo que eu aprendi, e uma delas, eu não sou capaz. Você já ouviu quando era pequena que você é burro, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você é um merda? Então, essa não é a sua identidade. Isso é aquilo que bagunçaram com a tua cabeça e que você acabou acreditando. Então, em outras palavras, um curso em milagres não procura apenas mudar comportamento, procura desfazer as crenças que sustentam esses comportamentos. Por isso, gente, que é importante o autoconhecimento. Que não adianta ficar repetindo igual papagaio se você não entende. Precisa ter uma explicação. Então, quando a raiz é curada dessa crença que eu não sou capaz, um exemplo disso, os frutos também começam a mudar. A sua mente, o seu comportamento, o modo de estar no mundo, com a família, com os amigos, porque você se sente em paz, você se sente leve, você não carrega ódio, você não carrega culpa, porque você não fica tenso. Então, quando você é leve, você flui. Você flui, né? Lição 1 de um curso em milagres. Já vou dar a primeira lição. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Olha que coisa. Que troço louco é esse, gente? Aí diz assim: nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar significa coisa alguma. Que é isso, Jandiara? Que lição doida é essa? Vou te explicar. Olha vagarosamente à tua volta e pratica explicando essa ideia, de modo específico a qualquer coisa. Esta mesa não significa nada. Essa cadeira, essa mão, esse pé, essa caneta. Vai praticando, sem entender.
Deixa o racional para lá. Então, olha, além do que está imediatamente à sua volta e aplica a ideia no âmbito mais amplo. Aquela porta, aquela lâmpada, aquele cartaz, aquela sombra. E um detalhe importante, aquele corpo. Se você carrega dentro de você falta de perdão, essa lição vai te ajudar a se libertar. A gente fala que aqui o perdão ele não existe, mas o perdão é emocional. É para você não carregar culpa, não carregar medo e não carregar insanidade mental, para que o seu corpo não adoeça. Então fale, aquele corpo não significa nada. Gente, parece louco isso, mas é impressionante quando você começa a praticar. Você começa a olhar para as coisas assim, parece que apagou da sua mente aquilo que aconteceu com você, que te deixou angustiada, com raiva e com falta de perdão. Então, quando essa lição ela é aplicada à dependência química, ou alguém, né, ou uma situação, ela convida a pessoa a perceber que muitos pensamentos, impulsos e medos e interpretações automáticas, às vezes uma coisa que aconteceu há muito tempo, você está carregando ali e você não se livra, né? E aí, essas interpretações automáticas que alimentam o vício, né? Representam a verdade sobre quem ela é. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, uma falta de perdão, talvez, de um pai, de uma mãe, pode levar você a uma dependência. Por exemplo, existe caso na Fazenda de pessoas que foram adotadas. O Dr. Gabo Maté, ele fala disso, de dependência química, ocasionado muitas vezes por trauma. Ele dá esse exemplo, né? Ele fez uma pesquisa, acho que foi no Canadá, né? Então, a dependência muitas vezes nasce de uma tentativa de aliviar dor emocional, vazio, culpa, ansiedade ou sensação de desconexão. A mente passa a acreditar essa ideia como: eu não consigo viver, vou repetir isso novamente, sem isso. Nos outros áudios meus eu falei aqui no outro podcast, nas outras aulas. Eu não consigo viver sem isso. Uma mentira do ego. Eu sou fraco, uma mentira do ego. Nunca vou mudar, uma mentira do ego, né? Conheço pessoas que hoje não são mais dependente químico. A substância me traz alívio, mentira do ego. Você pode trazer alívio de outras formas, praticando esporte, fazendo terapia, praticando meditação, a espiritualidade. Minha dor define quem eu sou. Mentira. Vamos tratar isso no set terapêutico. O que não pode é você continuar se drogando e aí você acaba com a sua saúde mental, com a sua família, com relacionamento com filhos, com o trabalho e questões financeiras, né? Então, essa lição 1 propõe observar esses pensamentos sem aceitá-los. Não aceita pensamento automático, não. Você vê um pensamento assim, eu sou fraco. Aí você diz assim, eu prefiro ver paz ao invés disso. É a lição 34 de um curso Milagres. Tem muita lição aí que vai te ajudar a se desfazer desses pensamentos automáticos. E a gente achar que isso são verdades absolutas, isso são crenças disfuncional. Então ela abre espaço para perceber que a mente condicionada pelo medo, né, ela pela culpa e pelo sofrimento criou significados distorcidos. Eu não sou capaz, a droga vai me trazer alívio, enfim, alívio que depois vai te trazer um baita de consequências destrutivas e até chegar à morte. Nós temos um caso lá na Fazenda para mim foi o mais impactante. Ele começou a usar aos 17 anos porque a família obrigou a ele a religião tal que ele via que não era uma religião boa. Aí ele começou a usar
E aí ele foi preso, ele foi espancado, ele chegou a usar até uma lata de um produto que corrói ferrugem. Ele disse que usava 3 latas daquele por dia. Eu falei assim, você não está morto porque Deus não quis. Mas veja, e ele foi o que mais recebeu na minha palestra, como ele prestava atenção. Então ele chegou realmente a um fundo de poço que ele não morreu por pouco, né? Então, do ponto de vista psicológico, essa lição ajuda a desenvolver consciência dos padrões automáticos, que eu não sou capaz, a droga vai me ajudar nisso, né? Redução também de julgamento e da culpa, eles carregam muita culpa, e o milagre é abertura para uma nova percepção de si mesmo. A gente agora, talvez aquilo que minha mente viciada interpreta, e a gente sabe que muitas vezes a gente tem pensamentos muito que fica assim, batendo na cabeça, né? Como necessidade não seja verdade sobre mim. Existe uma outra forma mais equilibrada de ver essa situação? Às vezes você está muito ansioso assim, tá? Começa aí, bate com o carro, aí briga com o pai, briga com a mulher. Peraí, agora é hora de ter um momento de autocompaixão. Você fica atento a esses pensamentos que não estão te ajudando, aí você faz essa pergunta. Existe uma outra forma mais equilibrada de ver essa situação? Isso se chama autocompaixão. Porque se você não ficar atento a esses pensamentos, a ansiedade ela vai te consumir, gera uma ansiedade generalizada, pode te trazer problemas no físico, no corpo, e chega a um ponto que para poder reverter isso precisa trabalhar muito. E aí usar muitas medicações. Então ficar alerta, pessoas que são ansiosas, para começar já o tratamento. Lição 2. Já estamos em quanto tempo aí? 2. A lição 2 fala: eu dei a tudo que eu vejo todo o significado que tem para mim. É basicamente a mesma coisa do primeiro. Eu dou significado para o álcool que diz que esquenta, né? Eu dou significado para a maconha que diz que ajuda na ansiedade, né? Então, voltado para a dependência química, essa lição mostra que a mente cria interpretações emocionais sobre pessoas, situações e até sobre a própria substância. Com o tempo, o vício ganha um significado ilusório, até te jogar no poço, né? Ilusório de conforto, de proteção, de prazer ou de fuga da dor, né? Então lá, todo mundo lá no fundo do poço, mas buscando se recuperar, né? Então a pessoa pode começar a acreditar, por exemplo, a droga me acalma. Estamos repetindo porque isso é muito importante. Sem isso eu não consigo suportar minha vida, isso é meu refúgio, eu preciso usar para me sentir bem, meu sofrimento nunca vai acabar. Isso são mentiras do ego. Tá? Porque existe algo por trás que está te gerando um sintoma, uma ansiedade, um desconforto que precisa ser visto e precisa ser tratado, para tu não te levar para o fundo do poço ou muitas vezes para a morte, até para um suicídio. Então, segundo a proposta, né, psicológica desse curso, esses significados eles foram aprendidos e reforçados pela dor emocional. Acabei de falar isso. Pelo medo e pelos padrões inconscientes que carregamos muitas vezes de crenças que vamos aprendendo. A substância ela passa a ocupar um lugar simbólico de alívio, simbólico, pertencimento ou anestesia emocional. Então, essa lição 2, né? Se você quiser estudar ela mais profundamente, é só me ligar, 22 998282406. A gente está fazendo um apanhado geral aqui, né? Convida a gente a perceber que os significados que dão às coisas podem ser transformados. A mente pode reinterpretar sua dor
e o vício não possui um poder verdadeiro sobre a identidade da pessoa. Então, existe possibilidade de uma nova percepção baseada em cura, né? Cura e consciência. Então, o exercício aqui dessa lição 2, ele fala assim: vire a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados, né? Aí você tem que repetir os mantras. Eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, todo o significado que tem para mim. Até aquele corpo também que eu falei em podcast anterior. Se possível, vire-te e aplica a ideia a tudo aquilo que estava atrás de ti. Continua sendo tão discriminado quanto for possível ao selecionar o sujeito. Então aqui, gente, é mais um exercício que o livro traz. Ele é bem pequenininho, que a gente pratica e que automaticamente ele vai desfazendo toda a nossa crença limitante, todos os nossos pensamentos disfuncionais, tratando de medo, depressão, compulsão, dependência química e dependência emocional também. Então eu vejo vocês lá no próximo podcast. Eu vou falar de outras lições no próximo podcast. Um grande abraço.